Aleluia. Boa noite, queridos. Tudo bem? Paz, Senhor, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Estão felizes? Glória a Deus. Creio que Deus vai falar muito conosco hoje. Eu vou pegar o outro, porque esse aqui está sem bateria, ele está dando microfonia, tá? Aleluia, glória a Deus. Creio que Deus vai falar muito aos nossos corações hoje, em nome de Jesus. Creio que Deus vai falar conosco. Amém, queridos? Estava hoje em oração pela manhã e foi muito forte o que Deus falou ao meu coração nesses dias, né? Viemos aí de uma maratona de cultos, de festividade e uma semana, né? Um mês muito profético para nós, né? O mês de independência, onde nós comemoramos a independência do nosso país, né? Ontem houve lá a passeata, a manifestação, o pessoal foi para a manifestação. Isso é muito bom porque os cristãos hoje acordaram um pouco para isso, né? Nós precisamos acordar para a política, para as coisas. Eu lembro que antigamente nós que éramos cristãos tínhamos nome de pessoas que não entendiam nada de política, pessoas que eram extremamente sem comunicação, e de fato éramos mesmo, porque a gente não tinha esse entendimento, mas nós entendemos hoje que Deus precisa estar sendo manifestado justamente em todas as esferas da sociedade. Não que nós vamos conseguir trazer uma perfeição e mudar tudo, porque isso só vai acontecer quando Jesus vier, né, e colocar o reino dele na terra. Aí haverá um reino, né, eterno, um reino feliz e um reino duradouro. Mas precisamos lutar, sim, precisamos lutar pelos nossos direitos, né? Nós somos cidadão, né? Eu lembro que antigamente o pessoal falava assim, não, você que é de igreja, religião e política não se discute, você que é da igreja não pode falar de política. Aí eu pergunto, por que nós não podemos falar de política se nós pagamos impostos, se nós somos cidadãos, se a gente vota, nós temos tanto direito como qualquer outra pessoa, e ainda mais porque temos a verdade que liberta, temos mais propriedade ainda para falar sobre isso, mas para falar precisamos entender, precisamos estudar, precisamos saber o que está acontecendo, e mais do que isso, para saber como instruir as pessoas, precisamos saber o que está no coração de Deus. Porque a verdade é que não é a política, nem a esquerda, nem a direita que vai resolver o problema do nosso país, o que vai resolver é o Senhor. É Deus. Se Deus não tiver misericórdia de nós, nós estamos perdidos. Não é mais a mídia que coloca ninguém, não é as pessoas que colocam os governadores, os prefeitos. A palavra do Senhor fala que toda autoridade é instituída por Deus. Então, ainda que haja uma democracia, ainda que haja o direito do voto, ainda que a gente vá votar, mas tudo é pela soberania de Deus. É Deus quem permite todas as coisas. E nós precisamos o quê? Nos arrepender. Se queremos uma nação abençoada e santa, precisamos nos arrepender. Então eu vi muita gente ontem na manifestação, parece que em São Paulo tinha mais de 4 milhões de pessoas na Paulista, muitos cristãos, muitos pessoas, pastores, isso é muito bom. Pessoas assim que se dizem cristãs estavam lá lutando pelos seus direitos, eu acho muito legal. Mas mais legal ainda é quando você vai manifestar e você volta para sua casa, você também manifesta na sua casa. Quando você vai para Paulista, mas quando você volta para sua casa, você conserta o teu lar, você conserta a tua casa. Agora que você foi para Paulista, volta para sua casa e conserta lá a sua família. Se conserta com seus filhos, com a sua esposa. Agora que você foi para Paulista, volta para sua casa e conserta os seus dízimos, as suas ofertas, conserta as suas finanças, né? Você está devendo pessoas e não paga, você não paga os seus impostos, né? Nós sonegamos muitas vezes muitas coisas, mas queremos manifestar lá. Não, agora que você foi lá na Paulista, volte para sua casa e conserte a tua casa, porque nenhuma manifestação é válida se a nossa casa não estiver de pé, se a nossa casa não estiver saudável. Então vá para Paulista, se manifeste, eu apoio, mas volte para casa e conserte a tua casa, conserte as suas finanças, conserte o seu casamento, homens e mulheres que dormem separados, filhos que não falam com os pais, pais que não falam com os filhos, mas se dizem cristãos, vão para Paulista se manifestar. E eu achei muito engraçado algumas pessoas falando que foram lá manifestar pelo nosso direito de liberdade, para a gente conseguir falar, para a gente conseguir se expressar, porque se a gente não se manifestar hoje, amanhã a gente não vai poder falar sobre Jesus. Isso é uma mentira. Ninguém nunca vai poder parar o Evangelho. O Evangelho nunca será parado. Ninguém nunca vai conseguir calar a voz da palavra do Senhor, do Evangelho do Senhor. Pelo que me consta, Paulo escreveu a maioria das suas cartas na cadeia. Ainda não tem algema, não tem grilhão, não tem ditadura que pare de pregar o Evangelho. Nada pode parar o Evangelho de ser anunciado, porque o Evangelho é de Cristo. Só Ele pode deter a nossa voz de pregar o Evangelho. Nada mais. A Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Isso quer dizer que nada pode nos parar. Então não use isso como desculpa. Vá se manifestar, vá
atrás dos direitos, grite, dê o seu grito de liberdade, mas volte para sua casa e também grite lá com autoridade, colocando todo o demônio da frieza, da apostasia, da mentira embora, né? Tantas pessoas gastaram dinheiro, gastaram tempo, motivação para ir para Paulista, enfrentaram horas de trânsito, mas não conseguem vir para o culto, ficam meses sem vir para a igreja. Então vamos parar de ser hipócritas, vamos parar de ser mentirosos, vamos parar de querer mostrar uma vida que não somos. Vamos ser lá na Paulista, mas vamos ser também em casa, vamos ser fora lá no mundo, mas vamos ser no reino também de Deus. Amém, queridos? Então, eu queria só deixar essa introdução. Não estou nervosa, não estou chateada. Só queria dizer isso porque a gente vive numa era de pessoas muito hipócritas, de pessoas muito mentirosas. Elas vão, não, eu vou manifestar porque não sei o que lá, mas não respeita pai e mãe, sabe, não respeita as autoridades, não respeita a palavra de Deus, não tem temor a Deus. Eu vou manifestar, vou gritar na Paulista. Quanto tempo você gastou em oração pelo teu país, você que se diz cristão? Estou falando para os crentes, para você que é crente. Você foi manifestar lá, glória a Deus, legal, também sou a favor. Mas quanto tempo você gastou de jejum e oração pela sua nação? Fique sabendo que se você não ora pela sua nação, você não vai ter paz nela, porque a Bíblia fala que se nós queremos paz na cidade, nós temos que orar por ela, porque é na paz da cidade que nós vamos ter paz. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Só que para ele ser o Senhor dessa nação, nós precisamos orar, nos arrepender, nos humilharmos diante de Deus. Aí então, Deus vai sarar a nossa terra. Deus vai perdoar os nossos pecados. Amém, queridos? Então precisamos ter uma vida íntegra. Não podemos ter ânimo dobre na presença do Senhor. Precisamos ser uma pessoa só. E eu queria compartilhar com vocês um devocional que Deus estava meditando desde ontem nesse devocional. Está em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35, aonde Jesus ele vai falar sobre a tempestade. Eu estava meditando ontem sobre esse versículo e Deus falou muito forte comigo, eu fiquei meditando sobre algumas coisas. Eu queria compartilhar aqui o meu devocional com vocês, que eu anotei até aqui na Bíblia mesmo. Eu queria compartilhar com vocês. Vamos lá? Marcos capítulo 4. Versículo 35, que diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram ao barco, e assim como estavam, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E este se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm desfé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Deus, nós te louvamos, te glorificamos, te agradecemos por esse período de devocional da tua palavra. Fala conosco nesta noite, Senhor. Acalma a tempestade da nossa vida, acalma a tempestade do nosso coração nesta noite. Não nos deixe sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Não nos deixe, Senhor, sair da mesma maneira que entramos, mas fala conosco. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? E assim, eu estava meditando muito sobre essa palavra, ela é muito conhecida. E eu coloquei até um teminha aqui na minha Bíblia, né? Eu coloquei assim: qual o nível de confiança que você está? A de Jesus ou a dos discípulos? Porque existiam dois tipos de pessoas no barco. Existia aquele que confiava e aqueles que não confiavam. Aqueles que tinham paz e aqueles que tinham medo. Então, qual o nível de confiança você está? A de Jesus ou a dos discípulos? Muito engraçado porque aqui Jesus está numa maratona de pregações e aí a Bíblia fala que ele chama os seus discípulos para ir para o outro lado da margem. E é engraçado que o texto aqui está dizendo que naquele dia, ao anoitecer, eles resolveram andar de barco na noite. E eu fiquei meditando sobre isso e eu senti ministrado ao meu espírito que Jesus aqui, na verdade, quando ele chamou os discípulos para fazer essa travessia durante o período noturno, ele já estava dando um spoiler, já estava falando antes. Ele falou: olha, nós vamos atravessar a noite, eu quero ensinar uma lição para vocês. Vocês vão aprender uma lição no meio do mar.
Porque a Bíblia fala que ao anoitecer, quando estava escurecendo, naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje, de você tem navio, que você tem iluminação. Não tinha nada disso, era tudo um breu. Mas Jesus resolveu atravessar justamente na parte noturna da noite, junto com os discípulos. Então Jesus já estava avisando aos discípulos que alguma coisa ia acontecer, mas eles não se aperceberam disso. Então falam que eles ali ajeitaram o barco e eles foram para o outro lado da margem. E no meio do caminho, ao anoitecer, começaram a soprar os ventos e as tempestades. E Jesus, ele começa, mesmo dormindo no barco, avisando para os discípulos o seguinte: olha, a noite, né, o anoitecer, muitas vezes são fases escuras da nossa vida. São fases difíceis que nós estamos enfrentando. Quando a Bíblia vai falar de noite, ela está falando de dificuldade, ela está falando de fases nebulosas, de tempos escuros. Então Jesus está querendo dizer para os discípulos: olha, vocês vão entrar em fases nebulosas, vocês vão entrar em fases difíceis, vocês vão entrar em situações que vocês não vão conseguir resolver por conta própria. Mas é engraçado porque a Bíblia fala que Jesus estava no barco com eles. E é interessante porque ele estava no barco e ele estava dormindo. Então, na minha mente santificada, eu imagino que eles foram para o barco, eles foram para o mar, e ali ele entrou no barco e a primeira coisa que ele fez foi ajeitar o travesseiro dele. Eu não sei se era um travesseiro como o nosso, ou se era uma caixa, mas a Bíblia relata que era uma espécie de travesseiro. Ele encostou a cabeça e ele foi dormir. Então ele não se preocupou se estava de noite, ele não se preocupou se estava chovendo, se tinha tempestade, porque se tinha uma tempestade, obviamente estava chovendo. E vai falar que o barco ele encheu de água de maneira que ele ia afundar. E aí os discípulos começam a ficar ali preocupados, começam a ficar ali, sabe, queridos, temerosos por conta daquela tempestade. E Jesus estava dormindo com a cabeça no seu travesseiro. É engraçado porque Jesus não estava preocupado com o que ia acontecer. O nível de confiança que Jesus tinha, o nível de fidelidade, de confiança que ele tinha em Deus, trazia paz e segurança para ele. Ele não se preocupava com absolutamente nada. Ele não se preocupava se iam tentar matar ele, porque diversas vezes na história a gente lê que os judeus e os romanos tentaram matar Jesus, mas eles nunca conseguiam. Por quê? Porque o nível de confiança dele era tão grande que isso não abalava ele. Não tirava o sono, nada tirava o sono de Jesus. E não é porque ele era Deus, porque ele estava como homem. Mas o nível de confiança que ele tinha em Deus era tão grande que, sabe, para a gente entender, imagina uma criança. Você é mãe, você é pai, você tem uma criança, você tem um filho de 3, 4 anos, 5 anos de idade. E você está ali na piscina brincando com o teu filho e o seu filho aparece na borda da piscina e você fala: vem filho, pula. E você está lá dentro esperando que ele pule. E o teu filho ele vai com tudo, ele não está nem aí. Por quê? Porque ele está vendo você lá. E ele tem total confiança em você. Ele sabe que se você pular, você vai segurar. Se ele pular, ele sabe que ele não vai morrer afogado, porque o pai dele está lá. O pai dele vai segurar. Nada vai acontecer de errado, porque o pai é a figura da provisão, da proteção, sabe? É a figura daquele que nada vai deixar faltar, sabe? Então ele sabe que se ele pular naquela piscina, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Por quê? Porque ele tem uma confiança. A mente da criança, ela é tão, sabe assim, é tão ingênua que ela nem passa pela cabeça dela que o pai dela pode não segurar, que pode acontecer um acidente, que ela pode bater a cabeça na hora dela. Ela não pensa em nada disso. Ela só pensa que ela quer pular no braço do pai dela. Esse era o nível de confiança que Jesus tinha com o Pai. Ele não tinha medo de absolutamente nada, porque nada pode dar errado nos planos de Deus. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então, se Deus planejou alguma coisa para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, descansa no Senhor, porque nada pode dar errado. Quem é que pode frustrar os planos de Deus? Quem é que pode fechar a porta que Deus abriu? E quem é que pode abrir aquela que Deus fechou? Quem é que pode colocar alguém no lugar onde Deus tirou? Ou vice-versa? Deus está no controle de todas as coisas. Esse tem que ser o nosso nível de confiança. E esse era o nível de confiança que Jesus tinha no Pai. Ele simplesmente deitou na proa do barco e dormiu, porque ele sabia quem Jesus era. Ele sabia que Deus não ia deixar ele na mão. Ele sabia que ele tinha um propósito a cumprir. Então, por isso ele não parou. Por isso, os ventos e a necessidade que ele estava passando não teve nenhuma dificuldade para ele. A Bíblia vai falar que Jesus estava dormindo e que ele estava descansando no travesseiro. Dormir fala de descansar. Jesus, ele estava descansando literalmente, fisicamente e em Deus. Sabe o que quer dizer travesseiro aqui? Travesseiro está querendo dizer paz e confiança. Você deitar a sua cabeça no travesseiro quer dizer que você tem paz, sabe?
Já viu, você já passou por essa situação onde você está com uma dificuldade, com uma dívida, com uma enfermidade, e você deita a sua cabeça no travesseiro? Parece que quando a gente deita é a hora que mais a nossa mente ferve. É quando a gente mais pensa nos problemas. A gente está na correria do dia a dia, às vezes a gente preocupa ali e passa. Mas quando você deita a cabeça no travesseiro, se você está com algum problema, é a hora que aquele problema vai ficar martelando na sua cabeça. E o seu travesseiro pode ser de plumas, pode ser de pena de ganso. O seu colchão pode ser o melhor que tem, o da NASA, o que treme, o que faz tudo. Mas é como se aquela cama tivessem agulhas, tivessem facas, porque a preocupação inunda a sua vida. Mas quando Jesus deita a cabeça no travesseiro, ele está querendo dizer que ele tem paz e ele tem confiança. E não significa que ele não tinha problemas, mas a confiança que ele tinha em Deus estava muito maior do que o problema que ele estava para enfrentar. E aí a palavra do Senhor diz que ele estava dormindo e ali os discípulos começaram a acordá-lo, porque veio o açoite, veio as tempestades, né? Que são as tempestades? São as fases da vida, querido. Nós passamos por muitas fases. Às vezes você está passando numa fase de primavera, mas amanhã você pode ter certeza que o inverno vai chegar. Às vezes você está numa fase aí de outono, você está meio a meio, mas uma hora o verão chega, né? Uma hora o tempo de cantar chega, mas existe também o tempo de chorar. E aqui os discípulos estavam numa fase ruim, eles estavam nas tempestades da vida. De repente você está sendo açoitado pelas tempestades da vida, pelas tempestades da enfermidade, da falta de fé, do desânimo, da frieza espiritual, eu não sei. Mas eu quero dizer para você que os discípulos não estavam sozinhos no barco. Todas as vezes que você lembrar da sua tempestade, lembra que Jesus está sempre deitado na proa do barco. Jesus entrou no barco junto com eles. A tempestade veio, o vento bateu, mas Jesus estava no barco com eles. E não importa se ele está dormindo ou acordado, o fato dele estar com o barco conosco já é suficiente. Os discípulos acordam ele e falam: Jesus, não te importa que vamos perecer? Um vitimismo, né? Um vitimismo, Senhor, você está aí dormindo, nem está prestando atenção na gente. Que tipo de Deus é você? Que mestre é esse que está vendo a gente morrer aqui? Você não faz nada. E de repente Jesus acalma o vento, a tempestade, vira para eles e fala: por que vocês estão com medo? Vocês estão andando comigo há tanto tempo, mas vocês não me conhecem. Sabe por quê, querido? Porque nós podemos andar com Jesus diariamente e não conhecermos quem Ele é. Não conhecermos a essência de Jesus. Os discípulos estavam andando com Jesus, eles já tinham ouvido o milagre de Jesus, eles já tinham ouvido milagres, já tinham ouvido provisão, eles já tinham ouvido Deus ali multiplicar pães e peixes, uma série de coisas, mas nada daquilo foi suficiente para eles olharem para o mar e falavam: Jesus está no barco com a gente, deixa quieto, deixa ele dormir, está tudo certo. Sabe, queridos, nós temos que ter esse nível de dependência. E aí a Bíblia vai falar que ele virou para o vento e deu uma ordem para o vento: acalma-te. Ele virou para o mar e disse: aquieta-te. Você tem noção, querido, que Deus é esse que vira para uma onda de 15, de 20 metros e fala: sossega agora, para agora. Furacão rodando, o negócio, de repente Deus fala: para agora. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Se a natureza obedece a Deus, você acha mesmo que o seu problema não vai obedecer quando Deus fala: olha, chega, esse problema da Valéria acabou, olha, essa luta da Thelma acaba agora, chega. Você acha que Deus não tem autoridade para calar? Gente, a gente está falando aqui de uma tempestade, a gente está falando de um vendaval. Vocês já viram ondas gigantes? Eu gosto muito de onda. Eu gosto muito de surf, de onda, de mar. Eu amo o mar. Se um dia Deus me permitir e deixar eu morar perto da praia, ou pelo menos, sabe, conseguir visitar de forma... Eu amo o mar, queridos. Eu não preciso de nada, eu não preciso de luxo, eu só preciso de uma aguinha lá. Eu amo o mar. E eu gosto muito de onda, eu gosto muito de surf. E existe uma praia em Portugal, que eu vou lá, em nome de Jesus, em breve, que chama Praia de Nazaré. É uma praia onde tem as maiores ondas do mundo. Estão em Portugal. E eu estava vendo esses dias uma onda que um surfista pegou, e a onda tinha, pelo que eles mediram, aproximadamente 18 metros. Tem noção que 18 metros é o tamanho de um prédio? Imagina aquilo caindo dentro de um barco. Imagina o peso daquela onda caindo ali dentro de um barco, ou muitas vezes catando aqueles surfistas. Quantos surfistas não morrem, não acabam tendo problemas? Muitas vezes eles são levados para o fundo do mar e eles não conseguem voltar, porque a onda tem um peso tão forte que coloca eles para baixo e eles não conseguem voltar.
É muito grave isso. E a Bíblia fala que esse tipo de onda obedece à voz de Deus. Deus virou para a onda e falou: aquieta-te agora. Aquieta-te agora. Aleluia. É a criação obedecendo à voz do Criador. Olha que coisa tremenda. É a criação. Tudo obedece à voz de Deus. Sabe por quê? Porque Ele fez todas as coisas. A Bíblia vai falar em Colossenses que tudo que foi criado por Ele. E nada do que foi feito sem Ele. Antes de que todas as coisas existissem, Jesus já estava lá. E tudo foi criado por meio dEle. Então, Ele fez a criação e a criação obedece a Deus. Então, queridos, não tem coronavírus, não tem furacão, não tem tempestade, não tem nada. Tudo isso obedece ao comando de Deus. E se a natureza, se a criação obedece à voz de Deus, nós também precisamos obedecer. Precisamos aumentar o nosso nível de fé, a ponto de conseguir dormir em meio às nossas tempestades. Precisamos começar, queridos, a subir o nosso nível de fé, a não nos preocuparmos com essas coisas. Se você tem uma vida de santidade, se você tem uma vida de fé em Deus, eu não estou falando de perfeição. A Bíblia não falou ser de perfeitos porque eu sou perfeito. Jesus falou ser de santos porque eu sou santo. Então, se nós estamos num processo de santificação, porque justificado nós já estamos. Né? A Bíblia fala que quando Jesus morreu, Ele perdoou a gente dos nossos pecados, mas mais do que isso, Ele nos justificou. Sabe o que é isso, a diferença? Perdoar é perdoar. Eu devo R$1.000 para a Valéria, ela vira para mim e fala assim: olha, estou perdoando a sua dívida, você não precisa pagar mais. Inclusive esse ano é o ano do Shemitah, é o ano do perdão, né? O ano judeu. Então ela vai virar para mim: ó, não precisa mais pagar esses R$1.000, eu perdoo a sua dívida. De repente você está com a sua conta negativa no banco, R$2.000 lá negativo no banco. E aí de repente alguém vira e fala assim: pastor Hugo, vou cobrir a sua conta negativa. Tó, 2.000. A conta está zerada? Está zerada. Mas você tem crédito? Não. Você só pagou a dívida. Então você só perdoou a dívida. Né? Você foi lá e cobriu a dívida. Agora, se alguém chegar e falar assim: pastor Hugo, eu vou lá, vou cobrir a sua conta. Vou botar 2.000 lá para cobrir. Está negativo 2.000, vou cobrir. E eu vou botar mais 10.000, que é para você ficar tranquilo uns meses. Então aquela pessoa ela foi perdoada e ela foi justificada. Foi isso que Jesus fez com a gente. Ele não perdoou só os nossos pecados. Ele perdoou os nossos pecados e nos justificou. Então ele pegou toda a cédula que era contrária contra nós, rasgou, e tudo aquilo que nós devíamos, ele transformou em crédito. Então nós não agora somos perdoados por Deus, como temos créditos no céu com Deus. Porque nós estávamos condenados à ira. A morte de Jesus não nos livrou do inferno. A morte de Jesus nos livrou da ira de Deus, do que é pior do que o inferno, querido. A Bíblia vai falar que nós éramos inimigos de Deus. Tem noção que é você ser inimigo de Deus? Como é que Deus tratava os inimigos dele? No Antigo Testamento, quando a gente olha para aquelas guerras, Deus falava assim, ó, mandava anjo. Lá em Ezequias, Deus mandou um anjo lá para ajudar Ezequias. Só um anjo matou 185.000 pessoas dos amalequitas. Você ser inimigo de Deus, querido, é pior do que ir para o inferno. O que Jesus fez foi nos reconciliar com Cristo, com Deus novamente. O que Ele fez foi nos devolver um crédito. Ele só não perdoou os nossos pecados, como Ele também nos justificou, nos dando crédito diante do Pai. É isso que Jesus fez. E agora a Bíblia vai falar que Ele está direito ao Pai. O que Ele faz? Intercedendo por nós, através da justificação. Então nós temos o Espírito Santo que intercede por nós aqui, com gemidos inexprimíveis, mas a Bíblia vai falar que Jesus está à direita do Pai também como um intercessor nosso. Então, se o Senhor, que é Jesus, que é perfeito, está intercedendo por nós, nós não precisamos nos preocupar com a tempestade. Seja com a tempestade que você está passando, Jesus está lá. É na enfermidade, Jesus está no barco. É no problema financeiro, Jesus está lá. É na adversidade, Jesus está no barco. Ele não livra você da tempestade, mas Ele também não te deixa sozinho. Ele está sempre conosco no barco, querido. São necessárias algumas tempestades na nossa vida, para a gente acreditar, para a gente amadurecer, para a gente crer, para gerar fé no nosso coração. Sabe o que é fé? Fé vem da palavra emuná, que no original quer dizer confiança. É por isso que lá em Hebreus vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quando nós não temos fé, nós estamos dizendo para Deus o seguinte: não importa o que Jesus fez por mim, não importa se os meus pecados foram perdoados, eu não confio no Senhor. Quando nós não temos fé, é isso que nós falamos para Deus. Por isso que ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você fala, não, eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Você tem fé em Deus, mas quando a tempestade vem, a primeira coisa que você faz é blasfemar, é voltar para trás, é tentar dar um jeitinho. Deus tem trabalhado muito comigo, queridos, nessa questão da fé. Muito, muito, sabe?
muito mesmo. Como Deus tem trabalhado comigo sobre fé, tem me ensinado essa fé nesse nível de descansar, sabe assim, cada dia de uma vez. Eu que era uma pessoa que tinha minha vida completamente planejada, Deus tem me ensinado a depender dele todos os dias. E como tem sido difícil, queridos, porque não é fácil. Não é fácil. É por isso que Abraão foi considerado o pai da fé e ele foi acreditado como justiça, como pai da fé, porque ele creu em Cristo. Sem Cristo nem existir, sem ele nem saber quem ele era. A Bíblia vai falar em Hebreus, lá nos Heróis da Fé, que ele cria tanto em Deus, ele cria tanto, que se o filho dele morresse, Deus poderia ressuscitar o filho dele dos mortos, de tanto que ele cria. Sabe, queridos, nós precisamos desse nível de fé. Precisamos parar de se preocupar com essas coisas, porque essas raposinhas vêm para tirar a nossa paz, vêm para tirar a gente do propósito de Deus, a falta de dinheiro, a falta de provisão. Queridos, ore, coloque diante do Senhor. A Bíblia fala que Ele é o nosso Pai, Ele bem sabe de tudo que nós precisamos. Precisamos aprender a descansar. E eu não estou falando isso para vocês, eu estou falando para mim mesmo. Hoje é a pregação para mim mesmo. Hoje eu estou pregando para mim mesmo. Eu preciso aprender a confiar em Deus num nível tão grande, que as tempestades não vão tirar a minha paz. Precisamos ter fé no Senhor, porque quando eu descanso eu confio, quando eu confio eu entrego, e se eu entrego eu vivo em paz. E a Bíblia fala que a paz que excede todo entendimento, só Cristo pode nos dar. Só Cristo pode nos dar essa paz. Essa paz que não significa que tudo está bem, mas que Deus está no controle. E nós não entendemos por que Deus permite algumas coisas e não precisamos entender absolutamente nada. Não precisamos entender por que Deus permitiu o povo passar pelo deserto, enfrentar o mar vermelho. Para quê? Deus não podia ter feito assim e tirado o povo do Egito? Assim como Deus enviou um anjo e matou os 185 mil amalequitas, podia ter mandado um anjo e ter matado o faraó e todo mundo. Não. Deus fez ele ir lá. Por quê? Porque Deus é um Deus de processos. Deus é um Deus de processo. Deus poderia ter falado para Gideão, vamos matar todo mundo assim, no estalar de dedo. Não, Deus foi passando ele por um processo. Olha, agora tem 20 mil, agora tem 2 mil, agora tem 300. Deus é um Deus de processos. Deus, ele não tem prazer nas nossas angústias, mas ele quer forjar em nós um caráter reforçado, um caráter destemido. Ele quer forjar em nós verdadeiros soldados para a sua batalha. Por que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário, queridos? Sabe, Deus poderia resolver tudo ali. Deus poderia manipular Adão para que ele não pecasse e não tivesse todo o trabalho que teve na história. Mas não, o Senhor iria nos dar essa livre agenda, né? Porque livre-arbítrio, na verdade, nós não temos. A gente sempre fala que tem livre-arbítrio, mas a verdade é que nós não temos livre-arbítrio. Livre-arbítrio quem tinha era Adão. Adão tinha livre-arbítrio. Ele era um ser perfeito e ele poderia decidir pecar ou não. Ele decidiu pecar. Depois que Adão pecou, todos nós estamos debaixo de um jugo, de uma escravidão que Adão nos colocou. Então nós não temos mais a opção de querer pecar ou não. Você consegue fazer uma promessa e falar assim, olha, durante um ano eu não vou pecar. Durante um ano eu não vou pecar. Você consegue fazer isso? Ninguém consegue fazer isso, porque está na nossa essência pecaminosa. Então nós temos uma livre agenda, nós temos uma livre escolha de coisas na vida, mas livre-arbítrio nós não temos mais. Porque Adão nos tirou isso. Mas a Bíblia fala que se o pecado veio por um homem, por um outro homem viria a remissão dos nossos pecados. Então nós seríamos restituídos novamente, reconciliados com Deus novamente por um outro homem, por Jesus. E aí é por isso que Jesus teve que vir aqui, porque o pecado ele entrou por um homem. E Deus ele trabalha de forma correta, de forma ordeira. Deus ele trabalha com a Constituição Celestial e ele obedece ela de verdade. Não é como os nossos ministros do Supremo, como as pessoas que nós temos hoje na política, que não obedecem mais a nossa Constituição. Eles fazem a sua própria Constituição. Deus não. Deus ele obedece. Deus ele alinha porque foi ele que criou, foi ele que fez e Deus ele é perfeito. Não há engano em Deus, não há mentira. Deus não pode ser usurpado, Deus não pode ser enganado. Não tem como nós corrompermos a Deus. Não tem como nós subornarmos a Deus, porque não existe nada que encante Deus. Não existe nada que Deus olhe e fale, uau, eu quero isso para mim. Não, existe alguma coisa que nós podemos oferecer para Deus que Ele não conheça? Não existe nada disso. Por quê? Porque Ele conhece todas as coisas. Deus não tem falta de nada, por isso Ele não se corrompe. Então nós precisamos chegar nesse nível, queridos, de descanso, nesse nível de fé, de saber que se estamos passando por tempestades, saiba de ter a garantia de duas coisas. Primeiro, que Jesus está no seu barco.
Independente da tempestade que você esteja passando, Ele não abandona os seus. O Senhor está no barco conosco. Segundo, que toda tempestade passa. É só uma fase, vai passar. Fique calmo, fique tranquilo. Isso aqui foi só uma noite, mas daqui a algumas horas o sol estava raiando, os discípulos já estavam bem do outro lado da margem. Tudo passa. Então, se você não gravou nada do que eu falei nesta noite, grava essas duas coisas. Jesus está sempre no barco. Jesus está sempre no barco. Ele chamou os discípulos e ele falou assim, ó, vão vocês para o barco, e aí lá do outro lado eu encontro vocês. Não, ele entrou junto no barco. Engraçado que quando aconteceu aquele episódio com Pedro, Jesus não estava no barco. A Bíblia fala que eles estavam atravessando. Mas Jesus apareceu no meio do mar. Então, se você achar que Deus não está no barco, sabe de uma coisa, Ele vai aparecer no meio do mar. Mas sozinho você não está. Se Ele não estiver no barco, saiba que Ele está andando sobre o mar. Mas sozinho nós não estamos. Nós não estamos. Então tenha certeza disso, de que Deus está sempre no nosso barco. E a segunda coisa é de que a tempestade vai passar. É tudo uma fase. Tudo vai passar, querido. Tudo vai passar. E ainda que você fale, pastora, mas eu estou há anos nessa guerra. Não foque nos seus problemas, não foque nas suas guerras, não foque nas suas dificuldades. Paulo vai nos ensinar que se nós focarmos apenas nas coisas dessa terra, nós somos os homens mais miseráveis. Nós temos que focar no alvo, nós temos que focar em Cristo. Que ainda que o nosso corpo se corrompa, ainda que a gente passe por tribulações, ainda que a gente seja perseguido, ainda que a gente passe por dificuldades financeiras, ainda que enfermidades acometam o nosso corpo, ainda que a gente seja amedrontado, ainda que a gente seja açoitado, ainda que a gente seja traído pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, ainda que tudo diga não à nossa volta, o Senhor está no nosso barco, o Senhor está conosco, e um dia nós vamos estar com Ele assentado nas regiões celestiais, e a Bíblia vai falar que lá não haverá mais dor, não haverá mais pranto, lá nós não vamos ter mais problemas, porque nós estaremos reinando eternamente com o nosso Deus. Por isso não foque no teu problema, não foque na tua necessidade, não foque naquilo que você está passando, foque no alvo, foca. Jesus, eu sei que um dia eu vou estar contigo, me ajuda a suportar, Senhor, me ajude a suportar, porque eu sei, Deus, que eu estou enfrentando isso pelo Senhor, eu estou enfrentando isso pelo teu reino, porque o meu desejo não é viver bem só aqui na terra, mas o meu desejo é um dia encontrar-me com o meu Senhor. Aleluia! É por isso que Paulo vai falar, olha, o viver para mim está tudo certo e o morrer é lucro, para mim tanto faz se eu estou vivo ou se eu estou morto, porque o importante é eu estar sempre conectado com o meu Senhor, eu estar sempre conectado com o meu Cristo, eu estar sempre conectado com aquele que entregou a sua vida, que não só perdoou os meus pecados, mas que me justificou, que me aliançou novamente com o Pai e que me deu um crédito eterno chamado graça. Aleluia, amém, queridos? Vamos ficar de pé nessa noite. Só esse devocional que eu queria deixar com você. Espero que Deus tenha falado no seu coração, assim como Ele falou comigo, queridos. Nós precisamos aumentar o nosso nível de fé. Precisamos parar de falar que confiamos em Deus, mas quando o ventinho bate na nossa janela, a gente já começa a ficar despreocupado, desesperado, querendo ir atrás das pessoas, querendo pedir ajuda para todo mundo. Ei, Jesus está no barco, você não precisa pedir ajuda para ninguém, você não precisa se desesperar, você não precisa entrar em pânico, você não precisa parar de dormir, porque Jesus está no barco. Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos. Nós entronizamos o teu santo nome, Deus. Obrigado por esta palavra, obrigado pelos ensinamentos, obrigado pela tua palavra que o Senhor deixou conosco para nos consolar. Imagina nós, Senhor, se não estivéssemos a tua palavra, se não tivéssemos o conhecimento e a revelação da tua palavra para saber que o Senhor é conosco e está no nosso barco. Deus, nos ajuda, Deus, a mantermos esse nível de fé. Nos ajuda, Deus, a mantermos esse nível de fé, de não nos preocuparmos, fazermos como Jesus no meio da tempestade, deitarmos a nossa cabeça no travesseiro e descansar em Ti, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. A Tua palavra diz que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, e a Tua palavra diz também, Senhor, que nós temos que ter confiança de que o Senhor nos ouve, de que no tempo oportuno o Senhor vai nos responder. A Tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho
Filho do Homem para que se arrependa. A tua palavra diz que os seus planos não podem ser frustrados. A tua palavra diz que tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que tu és o general de exércitos, que nada pode ser frustrado. Agindo o Senhor, quem é que pode impedir? A tua palavra diz, ó Deus, que as mãos do Senhor não estão encolhidas, os seus braços não estão recolhidos, ó Deus. Ah, Deus, a tua palavra diz que nada é demasiadamente impossível ao Senhor. Ah, Deus, nos ajude a termos esse nível de fé. Nos ajude, Deus, a crermos como Abraão, que foi justificado pelo Senhor. Nos ajude a crermos em Ti como Noé, que recebeu, ó Deus, ali a palavra da arca. Ele não questionou o que era a arca, o que era a chuva. Ele não estava preparado, o que ia acontecer. Nos ajude a termos, meu Deus, esta fé. Ajuda-nos, ó Deus, como aquele soldado diz, ajuda-nos, ó Deus, na nossa pouca fé. Ajuda-nos, ó Deus, a crermos em Ti, mesmo contra a esperança. Nos ajude a termos, ó Deus, a nossa fé arraigada no Senhor, mesmo quando tudo está dizendo não à nossa volta. Quando nós abrimos a janela do nosso barco, só vemos tempestade, ondas fortes, o mar bravio. Ah, Deus, nos ajude a enxergar Jesus dormindo na proa do nosso barco. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergarmos, ó Deus, que aquele que nos chamou é fiel para cumprir a promessa. E aquele que nos alistou não nos abandonará no meio da batalha. Porque agora que nós cremos em Ti, nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E a Tua palavra diz que o Senhor não abandona os seus filhos. A Tua palavra diz que ainda que uma mãe abandone os seus filhos, o Senhor não pode nos abandonar. Obrigado, Jesus. Nos ajude, Espírito Santo. A Tua palavra diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. O Espírito Santo oraria por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Então, Espírito Santo, eu te peço, tenha misericórdia, clame por nós, interceda por nós e nos ajude na nossa pouca fé. Nos ajude a crermos no nosso Senhor Jesus Cristo, aquele mesmo que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Espírito Santo, nos ajude na nossa pouca fé. Nos ajude na nossa falta de paciência de esperar a fase passar, porque existem fases na nossa vida e é necessário que elas passem. Nos dê, Senhor, a ter paciência, a esperar Deus agir, porque no momento oportuno Ele vai dar o comando para o mar, Ele vai dar o comando para a tempestade e tudo vai se acalmar. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, adentre aos nossos corações, trazendo, Senhor, a paz, trazendo, ó Deus, a clareza de que o Senhor está conosco, o conforto de ter a presença do Senhor conosco e saber que não estamos sozinhos na nossa jornada. E ainda que o nosso corpo, ainda que o nosso velho homem se corrompa, ainda que o nosso corpo se corrompa, o nosso homem exterior se renova diariamente em Ti, todos os dias. Que a nossa fé seja renovada no Senhor, que a nossa fé seja constante em Ti. E que o Senhor, Pai querido, nos sustente até o nosso último suspiro, até nos encontrarmos com o Senhor, ou até o Senhor vir buscar a Tua igreja nos ares. Por isso nós Te louvamos, Te glorificamos e Te agradecemos pela Tua presença gloriosa sobre nós. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém. Que Deus possa ter falado ao teu coração, que você possa ter sido tocado aí no seu coração em nome de Jesus. Nós vamos encerrar este culto. Domingo às 18 horas nós temos o nosso culto. Nós temos aí a nossa programação nas nossas redes sociais. Então fique de olho aí para você não perder nada do que nós vamos fazer. Amém, queridos? Vamos encerrar o culto desta noite. Glória a Deus. Senhor, nós Te adoramos, Te bendizemos. Obrigado, Deus. Obrigado porque eu sinto uma brisa suave. Eu sinto uma onda de paz. Eu sinto a paz do Senhor que excede todo entendimento, de fato inundando as nossas vidas. Abençoe-nos, ó Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Leva-nos em paz para a nossa casa. Nos dê, Senhor, uma noite abençoada. Que nós deitarmos a nossa cabeça no travesseiro. Ao deitarmos a nossa cabeça, a paz do Senhor tome conta de nós, assim como Jesus naquele barco. Que possamos confiar no Senhor e crer de que o Senhor é todo poderoso para nos livrar e para nos guardar de todo mal. Abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs, ó Deus, que vão embora agora para casa. Guarda os teus filhos, livra eles de todo mal e que a bênção do Senhor os acompanhe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Uma ótima noite. Fique na paz do Senhor.